Olá, muito bom dia. Me chamo Andréa Cardoso, faço parte da equipe curricular de Geografia da Coped, da SEDUC. Estou aqui com vocês hoje para mais uma aula do 6º ano do componente curricular de Geografia. E comigo, a professora Milene Barbosa, que voltou de férias. Estávamos de férias, né, professora? Como vai? Exatamente. Muito bem, professora. Bom dia a todos os alunos, professores, professoras, PCNPs que nos acompanham, né? Nós tivemos um espacinho de férias, né? Deu para dar uma descansada, mas já estamos de volta, né, professora? Isso mesmo. Como vocês sabem, a gente estava num ritmo bem acelerado, né? Então, quem trabalha aqui no órgão central tem um regime de férias um pouquinho diferente da escola e nós fizemos uma pausa, né, de algumas 2 semaninhas aí para recuperar a energia e trazer outras tantas contribuições para vocês, professores, estudantes, familiares. Então, estamos aqui à disposição para continuar o nosso percurso. E para a aula de hoje, né, nós fazemos a nossa apresentação prévia e, em seguida, a professora Milene vai fazer a regência dessa aula de hoje, que tem como tema central recursos hídricos. Um assunto que vocês já viram na aula passada, então é mais um passo importante na contextualização do tema água e vamos para as informações iniciais da aula de hoje. Então, como vocês sabem, a aula ela é produzida de forma colaborativa pela equipe curricular de Geografia da Coped. Então, é sempre bom lembrar, né? A gente lembra da professora Mariana, que vocês conhecem por meio dos vídeos, o nosso colaborador, o Sérgio Damiati. Então, somos uma equipe aí empenhada em trazer contribuições para vocês. E o que nós vamos estudar no dia de hoje? Então, vamos para as primeiras anotações. Se possível, faça o print, registre no seu caderno, que será importante para você manter o diálogo com o seu professor. Então, acompanhe conosco na tela. Essa aula ela é do 6º ano, do 3º bimestre, e está relacionada à habilidade do currículo paulista, a 04B. E o que diz essa habilidade? Identificar os componentes da morfologia das bacias e das redes hidrográficas e analisar as relações com a cobertura vegetal, a topografia e a ocupação do solo urbano e rural. A unidade temática Conexões e Escalas e o objeto de conhecimento relações entre os componentes físicos naturais. Então, agora eu passo a palavra para a professora Milene, que vai fazer uma retomada de alguns conceitos relacionados a recursos hídricos. Então, desejo para vocês uma boa aula e lembre-se que nessa aula nós temos muitos vídeos. Então, é importante que você continue conosco, faça suas anotações e também teremos algumas atividades. E esperamos as suas contribuições no nosso chat. Então, boa aula, professora. Obrigada, professora. Então, né, dando início aí, nós estamos trabalhando uma habilidade, uma temática que já foi trabalhada aí com vocês. Vocês já viram o início, o desenvolvimento dessa habilidade com o professor Antônio, que esteve aqui, né, nesses momentos com vocês. E nós vamos só retomar um pouquinho que o professor Antônio já trabalhou com vocês. Então, ele falou um pouquinho sobre bacias hidrográficas, que nós vamos falar novamente aqui, né, na aula, o que é uma bacia hidrográfica. Nós vamos contextualizar um pouquinho mais esse conceito. Os recursos hídricos, que é importante a gente sempre pensar recursos hídricos, né? O tema da nossa aula de hoje, lembrar, né, que pelo olhar legislativo aí, os recursos hídricos nada mais é do que a parcela de água doce acessível à humanidade. Então, quando eu penso em recursos hídricos, né, é importante a gente sempre pensar que existe aí um viés, né, do lado legislativo que prevê isso, né? Isso é segundo a ANA, Agência Nacional das Águas. E quando nós pensamos em recursos hídricos, em uso da água, que vai aparecer para vocês, que é o nosso último item, nós temos que fazer uma reflexão. Como você aí, aluno, né, estudante, como que você faz a utilização desse recurso? Será que você realmente utiliza de forma consciente? Né? Nós temos que pensar que nem todos têm acesso à mesma forma. Então, se eu utilizo de forma errada, irregular, né, eu estou fazendo uso de um recurso natural de forma... né, eu tenho que pensar como usar esse recurso para que justamente não falte, para que todos tenham acesso. Então, é importante a gente fazer essa reflexão, né? E o que você,
quanto aluno, comunidade? O que você faz no seu dia a dia? Existe uma conscientização? Quando tem uma torneirinha pingando lá em casa, vocês chegam e comentam, mãe, olha, tá pingando a torneira. Vocês têm esse cuidado? E o mais importante, né, professora, será que toma banho aí naqueles minutinhos só? A gente sabe que tem alunos que gostam de ficar 10, 15, 20, meia hora aí no chuveiro. Não é legal, nem faz bem para a pele, né? Porque geralmente põe ali muito quente, né? A água do chuveiro muito quente. Então é importante a gente pensar, né, fazer essa reflexão. Esse é o momento de reflexão, vamos, né? Cada um aí vai fazer a sua reflexão. Será que está utilizando de forma correta? Né? Fica aí para vocês essa deixa. E agora nós vamos para o momento de sondagem. A professora André vai fazer a leitura com vocês dessas questões. Isso mesmo, professor. Então, são 2 questões que você vai registrar a sua dúvida, a sua contribuição no nosso chat. Então, vamos ler juntos agora as 2 questões que aparecem para vocês na tela. A primeira questão: o que são bacias hidrográficas? Segunda questão: na sua cidade, tem algum recurso hídrico, um rio, por exemplo? Em caso afirmativo, como ele se chama? E qual a importância dele para a população local? Então, participe conosco, né? O nosso chat vai estar aberto a partir de agora. Traga suas contribuições e lembre-se de numerar a sua resposta para a questão 1 e para a questão 2. Voltaremos em instantes. Olá, voltamos rapidamente à nossa sondagem de hoje. Vocês terão a oportunidade de responder em outros momentos, né? Então, lembre-se de colocar, olha, minha resposta da sondagem, a resposta 1 e 2, são essas daqui, que a gente volta e retoma algumas das respostas, não é isso, professor? Então, gostaria de destacar nesse primeiro momento que são bacias hidrográficas, a contribuição do estudante André. Ele diz que é uma área ou região de drenagem de um rio principal e seus afluentes. Para a questão 2, né, a localização de um recurso hídrico, por exemplo, um rio na sua cidade, a gente tem a participação do Miguel, que ele citou o rio Tietê. Muito bem, nossa, inclusive esse aluno André, parabéns, né? Estava aí ligado nas aulas, isso mesmo. E agora, até para a gente contextualizar o que são bacias hidrográficas, nós temos um vídeo, né, professora, já na sequência, para a gente poder entender essa dinâmica. Isso, como nós alertamos nessa aula, nós temos 4 vídeos, então é importante que você anote as ideias principais, né, que fique atento às orientações de cada vídeo. E para começar, a gente vai trabalhar com um vídeo que se chama O que são bacias hidrográficas? É um vídeo de aproximadamente 2 minutos e 51. Ele foi elaborado pelo Comitê de Bacia Hidrográfica do PCJ, que é um comitê da região de Campinas. E ele é muito didático, é uma animação, né, professora? Que traz contribuições importantes para você entender desse conceito tão importante para todos nós. Então, acompanhe e voltamos em instantes. Você já notou que tudo na vida se dá através de um caminho? Passamos a vida decidindo preto ou branco, esquerda ou direita, aqui ou ali. E se na vida tivéssemos um só caminho, um só sentido a percorrer? Esta é a realidade da água na superfície da Terra. Ela está distribuída nas bacias hidrográficas. Mas enfim, o que é uma bacia hidrográfica? A bacia hidrográfica pode ser entendida como uma área em que as águas, provenientes das chuvas, das montanhas, dos aquíferos e de rios, convergem em direção a um corpo d'água em comum.
até chegar ao mar. As bacias hidrográficas podem ser representadas em diferentes escalas e proporções. Se considerarmos uma escala macro, temos no Brasil 12 grandes regiões hidrográficas, as quais são formadas por bacias hidrográficas menores. A região hidrográfica do Paraná, por exemplo, é formada por 6 bacias menores com território em 7 estados. Na região hidrográfica do Paraná, encontra-se a bacia hidrográfica do Rio Tietê. E na bacia hidrográfica do Rio Tietê, encontram-se as bacias hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, popularmente conhecidas como bacias PCJ. Esta região tem uma área total de 15.377 km², o que equivale a mais de 2 vezes o território do Distrito Federal, e estão localizadas entre 2 estados, São Paulo e Minas Gerais. São cerca de 92% no estado de São Paulo e 8% em Minas Gerais. Todo este território abriga em torno de 5,6 milhões de habitantes, o que equivale aproximadamente a 12% da população do estado de São Paulo. Nós estamos acostumados a ouvir que o Brasil tem a maior reserva de água do mundo, que este é um recurso abundante. É verdade, mas toda esta água está distribuída de forma desigual nas diversas regiões do país. E o mesmo ocorre com a população. Enquanto a maior parte da água está na região norte, a população se concentra nas zonas litorâneas e na região sudeste do Brasil. Nas bacias PCJ, a quantidade de água disponível por habitante é muito baixa e as mudanças climáticas podem complicar ainda mais essa situação. Também há diversos problemas envolvendo a qualidade da água. É por isso que existe um sistema para a gestão dos recursos hídricos e foi desenvolvido o Plano das Bacias PCJ. Então, se quiser saber mais sobre o gerenciamento dos recursos hídricos nas bacias PCJ, fique atento ao nosso próximo vídeo. Colabore, participe, integre-se para juntos afirmarmos Somos PCJ. Para mais informações, acesse nossos sites agência.baciaspcj.org.br e comitêspcj.org.br. Olá, voltamos, né? Vocês assistiram um vídeo do PCJ, então nosso muito obrigada aí pela produção desse vídeo e oportunizar que tantos jovens conheçam um pouco mais sobre as bacias hidrográficas. E aí, professora, observando aqui também nosso chat, eu encontrei mais 3 contribuições que são muito interessantes. O Alexandre, ele destacou que na região dele tem o Rio Peixe. Já o professor Mariano, ele destacou Floreal, na bacia hidrográfica do Rio de São José dos Dourados, e o Pedro Henrique, ele destacou o Rio Sorocaba. Legal, né? Bacana, inclusive, porque os alunos que estão ali, né, no chat, colocando suas respostas, é bacana que às vezes um aluno coloca um rio e fala, opa, esse é o mesmo rio que passa aqui na minha cidade. Então é bacana, né, ter essa dinâmica. E já na sequência nós vamos para um vídeo super bacana, que é um vídeo da Embrapa, né, professora? Isso mesmo. O nome do vídeo é Caminho das Águas, as Bacias Hidrográficas. Ele é um vídeo um pouquinho mais longo do que a gente acabou de assistir. Ele tem em torno de 7 minutos e 37. Então, mais uma vez, fiquem atentos e atentas às explicações do vídeo, às ideias principais e façam as suas anotações. Voltamos daqui a pouco. O nosso planeta tem cerca de 1,4 bilhões de quilômetros quadrados de água. 97% dela é salgada. Os outros 3% são gelo, concentrado nas calotas polares. 0,001% do total é água doce, o que resta para nós utilizarmos. Desses 0,001%, o Brasil detém 12%. Um número importante que retrata bem o desequilíbrio das águas no país. Na Amazônia, com apenas 7% da população, estão 70% das águas superficiais brasileiras. Nas regiões Sudeste e Nordeste, com 70% da população, estão apenas 9% dos recursos hídricos superficiais disponíveis.
Enquanto chove na Amazônia quase 3.000 milímetros anuais, no Nordeste, a precipitação média anual nos últimos 2 anos não tem ultrapassado os 800 milímetros, 1/3 que chove normalmente na região amazônica. Fazer a gestão desse recurso tão escasso ultimamente é obrigação de todos. E tudo começa pela bacia hidrográfica. Mas o que é bacia hidrográfica? É uma região que possui diversos cursos de água que convergem para um rio principal. Toda a chuva que cai na região escoa também para este rio, formando uma única foz. Uma parcela da chuva que cai nessa região volta para a atmosfera em forma de evaporação, e outra é armazenada no subsolo para gerar os aquíferos, grandes reservatórios subterrâneos. São 12 regiões hidrográficas espalhadas pelo território nacional. São elas que irrigam e espalham as águas por todos os cantos do país. E o melhor lugar para armazenar a água que cai da chuva é o solo. Você faz um manejo adequado da agricultura, você mantém a água no solo. E essa água no solo, então, ela vai abastecer os mananciais na época de seca. Isso não acontece nas cidades. Sem vegetação, o asfalto, o concreto e o cimento tomam conta do cenário. Deixam a superfície impermeabilizada, não permitindo que a água das chuvas penetre e fique armazenada no solo. Então, o que fazer? Gestão de água é igual gestão de dinheiro. Ou seja, de forma didática, gerenciar uma bacia hidrográfica é como gerenciar dinheiro. O quanto temos são as águas superficiais e subterrâneas que existem na bacia. O quanto gastamos são as águas utilizadas pela cidade ou pelo campo. O quanto ganhamos são as águas da chuva que caem. Mas como saber o que estamos ganhando? Com o pluviômetro, você mede a quantidade de chuva que está entrando. Somando com o que choveu mais a água que está disponível no subsolo, você fica sabendo o quanto poderá gastar. Mas como saber o que estamos gastando? Para fins agrícolas, é medir a água evapotranspirada pela planta. A evapotranspiração é a soma da água que evapora do solo com a transpiração da planta. Pode ser medida de forma muito simples, através desse equipamento. Assim, sabe-se o quanto está gastando. Basicamente, ele mede a velocidade do vento, radiação solar, umidade relativa, e com isso você calcula a evapotranspiração de referência. Com essas informações, velocidade do vento, radiação solar e umidade relativa do ar, você calcula o quanto está sendo gasto de água. Isso permite gerenciar o que pode ou não ser retirado da bacia. Como medir o que temos? As águas superficiais são medidas com pluviômetros. As águas subterrâneas são medidas de forma diferente. E esta é uma das formas de medir o que está no subsolo. Neste caso, vem um técnico com uma trena e ele mede a profundidade desse lençol freático. Essas informações auxiliam na tomada de decisão, ou seja, quanto se poderá retirar e, assim, gerenciar as águas de uma bacia hidrográfica. Se você conhece quanto você ganha, quanto você gasta, o que você tem, você pode gerenciar a sua vida e seu dinheiro. De forma simples, é isso. A história do desenvolvimento do país passa pelos seus rios. Eles foram caminhos naturais para a ocupação territorial, integração e demarcação do espaço geográfico que define o nosso país. O país começou a perceber que a sobrevivência da nação está condicionada às medidas de conservação e preservação dos seus rios. Cuidar dos rios é cuidar da água. E cuidar da água é cuidar para que a nossa civilização tenha sustentabilidade. Quando a gente passa por um grande rio, como o São Francisco, temos que ter claro que ele é formado por uma soma de pequenos rios. Então esse córrego Buriti Vermelho, ele deságua no Rio Estreito,
do Rio Estreito vai para o Preto para o Paracatu e o Paracatu para o Grande São Francisco. Os pesquisadores da Embrapa estudam essa nascente. Fazem medições da água superficial dessa bacia, aqui em Planaltina. Esse equipamento acompanha e registra a cada 5 minutos a variação do nível da água do córrego Buriti Vermelho. E com essa informação a gente consegue planejar o uso da água nessa bacia, o quanto de água que pode ser utilizada na irrigação. Conseguimos também usar nos modelos hidrológicos para fazer simulação em outras bacias. Então é aqui que a gente tem que fazer o nosso gerenciamento, é aqui que a gente tem que cuidar da água. E a produção de alimento passa por isso. Não podemos esquecer esse nexo: água, agricultura e energia. Cuidar do manancial significa fazer uma boa gestão da água. E gestão da água é possibilitar que todos os públicos tenham acesso a ela de maneira igualitária. É responsabilidade nossa da pesquisa agropecuária garantirmos um uso seguro, inteligente e sustentável desse recurso tão crítico para o nosso presente e para o nosso futuro. Muito bem, estamos de volta, né? Esse vídeo, que é um vídeo da Embrapa, ele é um vídeo super bacana, ele contextualiza, ele fala de vários pontos, né? Então, você, estudante, é importante nesse momento que você faça suas anotações, que você converse depois com seus professores, com seus colegas, né? Discuta aí esses diversos temas que apareceram aí no vídeo. E eu vou deixar para vocês agora uma atividade complementar que vai aparecer para vocês na tela. Então, olha que legal essa atividade. Ela é uma atividade que prevê aí uma pesquisa, né? Então, pesquise mais sobre as bacias hidrográficas da sua região e como são gerenciadas. Veja os municípios que as compõem, né? E qual a importância desse recurso para a população local e regional. Após essa pesquisa, né, vocês podem postar aí as atividades de vocês utilizando a hashtag GEL no CMSP e também utilizar a hashtag Eu no CMSP. Então, converse com os professores, com os colegas, né? Desenvolvam essa pesquisa super bacana para que vocês conheçam um pouco mais aí o entorno de vocês. Provavelmente vocês já devem ter até participado de pequenas ações, né? Ou ações na escola, na comunidade, que muitas vezes ela tem o apoio ou é totalmente organizada, por exemplo, pelo comitê de bacias da sua região. Muitas vezes a gente não sabe que é o comitê que está propiciando esses momentos, né? Então é importante que vocês conheçam um pouco mais quais são os programas, o que tem aí na região de vocês. E como nós estamos falando de recursos hídricos, né? Nós temos um mapa super bacana que vai contextualizar isso. Então, acompanhem aí na tela. Ele é um mapa de 2014, ele é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e ele fala sobre a distribuição de recursos hídricos. Reparem que ele está falando dessa distribuição no planeta como um todo. Identifiquem o Brasil aí. Todo mundo conseguiu identificar? O que é importante a gente entender nesse momento? Que esse mapa ele traz o nível de potencialidade em metros cúbicos por habitante ano. E, professor, o que será que é isso, né? Então, ele tá colocando para nós, num período de um ano, quantos metros cúbicos cada habitante tem, lógico, que é o nível de potencialidade. Isso não quer dizer que eu tenho 500 metros cúbicos, eu só tenho isso né, para eu ter acesso. Não é isso, é uma potencialidade, é uma média aritmética, né? E aí, quando a gente observa a legenda ao lado, fica evidente que os países que apresentam a tonalidade azul mais escura são países que têm um nível de potencialidade maior. E os países que aparecem aí numa tonalidade mais clara são países com um menor nível de potencialidade. Então, reparem o Brasil em relação ao mundo, né? O Brasil é um país que dispõe aí de recursos hídricos, é um país com grande potencialidade. Por isso, né, nós sempre batemos naquela tecla de como utilizar esses recursos hídricos, né? Da importância da valorização e da utilização. Se vocês conversarem com os pais de vocês,
tios, avós, provavelmente eles vão contar que num passado não muito distante, algumas regiões do Brasil não cobravam, por exemplo, pela utilização desses recursos, né? É relativamente novo esse processo, né? Então é importante a gente entender essas políticas, né, públicas, como que elas vêm se desenvolvendo ao longo dos anos. Então conversem com os pais de vocês, perguntem como que era o rio da cidade, se ele mudou, se ele não mudou, se houve alguma alteração no espaço, no entorno do rio, do córrego, né, que tem na sua cidade. Então, fica essa reflexão para vocês fazerem aí junto aos responsáveis, tá? E quando nós estamos falando de bacias hidrográficas, de recursos hídricos, aqui no Brasil nós temos uma bacia que é super importante, muito conhecida, que é a bacia do rio Amazonas. Vai aparecer para vocês na tela uma sequência, né, com 2 mapas. Então é importante a gente entender algumas coisas aí em relação à bacia do rio Amazonas. Na primeira imagem, no primeiro mapa, a gente consegue observar que é uma imagem da NASA, que a bacia, a bacia do rio Amazonas, ela não compreende apenas o Brasil, mas ela compreende outros países. Então, quais estados brasileiros, né, compreendem aí a bacia do rio Amazonas? O Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Pará, Amapá. Já os países aí que compõem a bacia é Peru, Colômbia, Equador, Venezuela, Guiana e Bolívia. E eu trouxe justamente, né, nós vamos fazer essa discussão justamente por quê? Porque nós estamos falando de um rio, né, de uma bacia que é justamente composta por demais países. Então, quando nós falamos disso, nós temos uma responsabilidade muito grande. Por quê? As políticas hídricas peruanas, por exemplo, elas vão interferir aqui no Brasil, porque essa água, esse recurso, ele vem, por exemplo, eu estou pegando um caso específico, estou pegando, né, as políticas peruanas para a gente fazer uma rápida análise aqui, mas eu poderia pegar, sei lá, Venezuela, outro país. Mas só para a gente entender, a forma como o país X ou Y, ele utiliza, ele trabalha com esses recursos é muito importante, porque esse rio, ele passa por demais países, por demais estados, por demais cidades. Então, se a minha cidade é uma cidade em um ponto, e esse rio ele vai dar continuidade, ele vai para o oceano, ou ele vai para uma outra cidade, ou seja, outra cidade depende desse recurso, se eu não utilizo de forma consciente, se não existe um tratamento de esgoto, né, isso gera aí uma série de riscos e problemas para essa próxima cidade, estado ou país que está recebendo esse recurso. Vai aparecer para vocês na tela agora um mapa super legal que fala sobre a região hidrográfica do Amazonas, né, a maior bacia hidrográfica do mundo. Lembrando só que boa parte aí desses rios são rios navegáveis, né, o que propicia aí um desenvolvimento super importante para a região, lembrando, né, levando em consideração que nós estamos falando de uma região de floresta, boa parte de floresta densa. Por isso que nós temos sempre que pensar na responsabilidade dos recursos hídricos e nas políticas de manutenção. E a importância aí da existência dos comitês, né, feita aí por diversas pessoas. A gente tem comunidade civil ativa, nós temos geralmente universidade, poder público, então é importante a gente entender essa dinâmica. Por isso, a importância daquela atividade complementar para que vocês pesquisem, conheçam um pouco mais sobre a bacia da região de vocês. E agora nós vamos para uma atividade que é bem legal, bem reflexiva, né, professora? Isso mesmo. Então, acompanhe conosco na tela, né, nós temos aí. Leia o título da manchete publicada no Jornal da USP, que é a Universidade de São Paulo, e feito isso, responda. Então, acho que aqui a gente pode fazer uma leitura conjunta, né, professora? Qual é essa manchete? É uma reportagem publicada no Jornal da USP em 4/8, agora de 2020, e ela tem como destaque: desmatamento aumenta ambientes de água parada e afeta a biodiversidade na Amazônia. Então, a partir dessa manchete, você vai responder no nosso chat, ou a sua dúvida, a sua contribuição, quais os impactos podem ser causados nas bacias hidrográficas com o desmatamento? Então, nós temos aí alguns instantes para você registrar a sua contribuição. Voltamos já.
Olá, voltamos. Então, muitos de vocês colocaram as suas contribuições aqui, então continue também participando. E, professora, eu gostaria de destacar a contribuição da Yasmin e da Sara, falando sobre a redução da quantidade de água, como um dos impactos na bacia hidrográfica. Muito bem, né? Como nós vimos aí, né, o que a reportagem ela previa, né? Ela falava de desmatamento, aumenta o ambiente de água parada, né? Então é importante a gente fazer essa análise. E já dando sequência, né, da nossa aula, nós vamos ter uma bacia hidrográfica que é muito interessante, que é a bacia do Rio Douro, que fica na Península Ibérica, né? Península Ibérica compõe aí Portugal e Espanha. Reparem que nós temos duas imagens, né? Nós temos uma imagem de satélite, um mapa super bacana, que mostra essa região numa tonalidade de um amarelo, depois vai para um laranja, indo, né, para a região um pouco mais vermelha, porque ele vai mostrando a altitude. Nós temos aí toda essa região compõe a bacia hidrográfica do Rio Douro. E na lateral, né, vocês conseguem observar o mapa com os dois países, ou seja, com Portugal e Espanha, e o traçado aí do rio principal. O que é importante a gente observar, né? Justamente aquilo que nós falamos sobre a importância da legislação referente aos recursos hídricos, né? É um rio que nasce aí numa área com picos aí, na região da Espanha, e atravessa o norte de Portugal. Então, tudo tem que ter uma lei estabelecida para que essa água que vem da Espanha e vai passar por Portugal, vai ser utilizada pela população portuguesa, chegue com qualidade, né? Para que ela possa ser utilizada. Então, essa é uma importante missão aí que os países têm e também o Comitê de Bacias Hidrográficas. E para a gente entender um pouquinho mais, vai aparecer para vocês na tela, né, o que são aí, o que prevê essa questão das bacias hidrográficas. Essa fonte, esse texto foi retirado da ANA, Agência Nacional das Águas e Saneamento Básico, né? Então, o que são comitês de bacias, né? A gente tem que pensar que antes do Sistema Nacional de Gestão dos Recursos Hídricos, né, constitui o Parlamento das Águas, espaço em que representantes das comunidades de uma bacia hidrográfica discutem aí, deliberam a respeito da gestão dos recursos hídricos, compartilhando responsabilidades de gestão com o poder público. Já na sequência, nós temos uma continuação aí, né, dessa ideia do que prevê esses comitês. E é por meio de discussões, de negociações democráticas, né, que os comitês avaliam aí as reais e diferentes interesses sobre os usos da água das bacias hidrográficas. E é sempre importante a gente pensar os caminhos que essa bacia vai fazer, como será tratado o esgoto, os resíduos industriais, então isso é muito importante. Vai aparecer para vocês na tela, super bacana, super importante, um QR Code que dá acesso aí a esse mapa, né? E a gente consegue interagir com o mapa e encontrar aí qual é o comitê da sua região. Nesse específico, nós estamos pegando aí o estado de São Paulo, que tem 21 comitês, né? Então já fica até essa dica aí para ajudar vocês naquela pesquisa. Peguem o QR Code, lembrando que esse recorte, né, é um recorte da página da ANA, da Agência Nacional das Águas e Saneamento Básico. Então é sempre importante a gente fazer pesquisas e ir realmente em fontes seguras, né? E a ANA, ela tem aí um banco de dados super bacanas. E agora nós vamos para um vídeo, né, professora? Isso, mais um vídeo da ANA, né, que a professora está passando a referência para vocês. É um vídeo que explica um pouco mais sobre o Comitê de Bacia Hidrográfica. Então, o vídeo tem aproximadamente 4 minutos. Anote as ideias principais e até já. Comitê de Bacia Hidrográfica. O que é e o que faz? A água doce é um bem importante para todos os seres vivos, sejam pessoas, animais ou plantas, que necessitam dela para viver.
Além disso, é essencial para a geração de energia, processos industriais, produção de alimentos, no transporte de cargas e pessoas, na pesca, seja por lazer, para subsistência ou industrial, e no saneamento básico. Enfim, em toda parte e a toda hora, a água é fundamental para o conforto e sobrevivência de todos no planeta. Por isso, é necessário garantir todos os usos e, ainda mais, cuidar da conservação do meio ambiente. Tudo que se relaciona à água e aos seus diferentes usos envolve grupos de pessoas cujos interesses devem ser respeitados. Todos veem e utilizam a água de uma maneira. São objetivos, necessidades e expectativas muito diferentes e importantes. E as ações de cada um podem afetar todos os demais. Para entender melhor como isso acontece, é essencial primeiro aprender o que são bacias hidrográficas. Uma bacia hidrográfica é uma região que compreende diversos cursos d'água que convergem para um rio principal, cujas águas são despejadas por uma única foz. Parte da água da chuva que cai nessa região escoa para os leitos dos rios, outra parcela volta para a atmosfera por evaporação, e outra ainda é armazenada no subsolo para formar os aquíferos, que são grandes reservatórios subterrâneos. O ser humano está presente nesse cenário com todas as suas atividades, utilizando a água de diversas maneiras e despejando resíduos em vários pontos dessa bacia. Assim, muito mais que um sistema natural de águas, uma bacia hidrográfica é um grande sistema social, econômico e ambiental. E as soluções para o melhor aproveitamento e para a preservação desse grande bem comum têm que ser encontradas de forma coletiva e participativa. Os comitês de bacias hidrográficas. Os comitês de bacias hidrográficas são locais de discussão e decisão que reúnem representantes dos usuários da água, da sociedade civil organizada e do governo. Eles devem discutir e negociar democraticamente e com transparência os diferentes interesses sobre os usos da água na bacia. Uma das principais decisões a ser tomada pelo comitê é a elaboração do Plano de Recursos Hídricos da Bacia. Um plano para os usos da água, que reúne as informações estratégicas para a gestão das águas em cada bacia hidrográfica, para manter a qualidade e quantidade desse precioso recurso para as futuras gerações. Os comitês de bacias hidrográficas têm um poder real de decisão e cumprem um papel fundamental na elaboração das políticas para a gestão de recursos hídricos. Conheça a Lei das Águas, Lei 9433 de 97. Democratizar a gestão dos recursos hídricos e compartilhar o poder de decidir. Participe de uma nova gestão das águas. Acesse www.ana.gov.br para saber mais sobre a atuação da Agência Nacional de Águas junto aos comitês de bacia hidrográfica. Muito bem, estamos de volta e é importante a gente fazer a seguinte análise, né? A gente fala de recursos hídricos, mas nós temos sempre que lembrar que os recursos hídricos, eles também estão associados aí ao saneamento básico, né? Então a gente não pode desassociar aí esses assuntos. E com isso nós vamos para um vídeo super legal que vai falar sobre o Atlas Esgoto. É um atlas desenvolvido pela ANA, a Agência Nacional das Águas, né? E fica aí para vocês, é um vidinho bem curtinho, de 1 minutinho, que ele vai falar sobre esse atlas. Inclusive, esse atlas está disponível para acesso. Então, acompanhem o vídeo aí. Você sabe para onde vai o esgoto brasileiro? Foi para responder essa e outras perguntas que a ANA criou o Atlas Esgotos. O Atlas Esgotos é um estudo que apresenta informações, diagnósticos e propostas de soluções para todas as cidades do país. São dados que mostram em detalhes a realidade do Brasil, onde 45% da população não tem tratamento de esgoto. Cada cidade tem a sua necessidade. A maior parte precisa de investimentos em obras, desenvolvimento institucional ou de estrutura para a gestão do tratamento de esgoto.
A informação é o primeiro passo para a mudança, e essa é a principal função do Atlas Esgotos. Mas nada disso funciona sozinho. É necessário uma mudança no todo. A população precisa cobrar os órgãos competentes e o Estado deve fazer a sua parte. Tratar o esgoto é cuidar do nosso recurso mais importante, a água. Fazendo isso, a gente cuida das pessoas, da natureza e principalmente do nosso futuro. Muito bem, e agora nós estamos chegando ao fim da nossa aula, então tem aí para vocês um Para Saber Mais, né? São 3 indicações aí. O primeiro, né, é o site da ANA, depois nós temos aí um pouquinho, né, sobre o ODS 6, que vai falar sobre água potável e saneamento, e depois nós temos um vídeo bem legal das Nações Unidas, da ONU, né, das Organizações das Nações Unidas, que também vai tratar aí do ODS 6 no Brasil, visão da ANA sobre os indicadores. Então a gente tem um material bem bacana aí para saber mais para vocês. Tirem print, né, utilizem aí o QR Code para o acesso. E como nós estamos chegando ao fim, vai aparecer aí para vocês na tela, conte pra gente o que achou da aula que acabou de assistir. Tem aí o endereço, o QR Code, faça essa avaliação com responsabilidade. Tá ok? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Obrigada, professora. Obrigada, professora Milene. Obrigada, estudantes, professores que nos acompanharam na aula de hoje. E semana que vem nós voltamos para dar continuidade à temática água. Então, boa semana. Tchau, tchau.